Fala, turma! Um bom dia a todos. Bom, na última aula nós vimos o módulo 16. Naquela ocasião nós estudamos sobre o complexo do Nordeste. Na aula de hoje vamos finalizar a apostila 4 com o módulo 17, o complexo da Amazônia. Vamos lá, galera. Galera, não vamos esquecer que nós estamos baseando o nosso estudo de acordo com Pedro Pinchas Jäger, né? Aquele geógrafo que nós estudamos, onde divide o Brasil em três complexos regionais. Nós já vimos o Centro-Sul, nós já vimos o Nordeste e vamos agora finalizar com o complexo da Amazônia. A gente observando pelo mapa, fica nítido, né, no mapa do Brasil aqui, fica nítido que essa é a maior região do território brasileiro, né? E é uma região que nós já comentamos algumas características, principalmente naturais, a respeito dela, quando nós estudamos lá para trás, como, por exemplo, sobre as bacias hidrográficas, quando nós estudamos sobre os climas do Brasil, quando nós estudamos sobre o relevo do Brasil. Então, a gente já acaba que nós já comentamos algumas questões, principalmente naturais, importantes a respeito dessa região, né? Então, esse mapinha aqui, ele simplesmente traz para nós aqui a localização, né, dessa região, que será estudada no dia de hoje, dentro do território brasileiro. É interessante nós lembrarmos que a divisão de Pedro Pinchas Jäger não respeita os limites entre os estados, então nós observamos aqui que Mato Grosso, que de acordo com o IBGE pertence à região centro-oeste, a divisão de Pedro Pinchas Jäger, na divisão geoeconômica, ela vai pertencer, em sua maior parte, a gente consegue observar pelo mapa, vai pertencer à região da Amazônia. Nós observamos aqui o Tocantins, que, né, acaba perdendo o sul do seu território justamente para a região centro-sul, e temos aqui também o Maranhão, onde nós observamos que ele é praticamente dividido ao meio, né? Uma parte do seu território pertence ao Nordeste, a outra parte pertence à região amazônica. Características gerais. Como já foi dito anteriormente, é a maior região do território brasileiro, ocupando aí mais da metade do nosso Brasilzão aí. Esse mais da metade aí vai dar aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, quer dizer, é enorme, né? Tudo muito grande. Como também disse anteriormente, ela abrange parte do estado do Mato Grosso, né? A maior parte do estado do Mato Grosso, também uma grande parte do Maranhão e quase todo o norte, né? Segundo o IBGE, a região norte, né? Segundo o IBGE, com exceção do sul do Tocantins, né? Eu já tinha explicado isso aqui para vocês. O mapinha está aqui embaixo, né? A gente consegue observar isso novamente. A gente vê aqui o sul de Tocantins, pertencente ao Centro-Sul, né? O extremo sul do Mato Grosso, pertencente à região Centro-Sul. A maior parte do Mato Grosso vai pertencer à região da Amazônica, a região da Amazônica, né? Ou da Amazônia, que, de acordo com a divisão do IBGE, ganha o nome de região norte, né? Então, ela abrange quase toda a região norte, com algumas exceções de porções de territórios que pertencem, no caso, a outras regiões. Uma das principais características naturais dessa região é, sem dúvida, a floresta amazônica, né? O rio Amazonas, né? A biodiversidade que esse grande bioma brasileiro nos traz aí. Bom, dentro agora dos aspectos naturais, galera, nós vamos estudar, ó, o que estuda os aspectos naturais. Nós vamos ver, da mesma maneira que nós fizemos, inclusive, com as outras regiões, região Nordeste e região Centro-Sul. Nós vamos estudar aqui o relevo, a hidrografia, o clima e a vegetação, tá, ok? Depois que nós vermos os aspectos naturais, nós veremos os aspectos humanos, que é o estudo da população, tá certo?
Depois nós finalizamos com os aspectos econômicos, que vai focar principalmente na questão industrial, na questão agropecuária. Fechou, turma? Então, a primeira característica natural que nós vamos observar sobre essa região é o relevo. Como a gente pode observar aqui no mapinha, o mesmo mapinha que vocês têm na apostila de vocês aí, e observando aqui a legenda, nós conseguimos claramente entendermos que a forma de relevo predominante dessa região, né, do complexo da Amazônia, é sem dúvida as depressões, né? Em segundo lugar, nós podemos observar que eu tenho nessa região uma grande quantidade de planaltos, e também tenho, em menor quantidade, né, as planícies. As depressões, para quem não lembra, é aquela formação de relevo que fica abaixo do nível do mar. E é muito importante já entenderem esse predomínio de planícies e depressões, né, e algumas áreas formadas por planaltos aí, porque isso vai influenciar diretamente na formação de rios, que nós vamos ver na próxima tela, e vai influenciar também diretamente na distribuição populacional dessa galera aí, da população que habita, né, essas áreas, e também depois vai estar influenciando nas questões econômicas, né? Então já vamos assimilando isso daí, tá? Então, o relevo nós observamos aí que tem três grandes formas de relevo, que são as três que também encontram-se no Brasil no todo, que são as depressões, as planícies e os planaltos, mas nós observamos que as depressões, né, elas são predominantes. Dentro dessa questão desses planaltos, é muito importante nós observarmos que aqui nessa porção mais aqui ao norte, onde estão aqui ó, esses planaltos residuais norte-amazônicos, é aqui que nós encontramos dois dos pontos mais altos do território brasileiro, né, que é o Pico da Neblina e o 31 de março. O Pico da Neblina ele tem quase 3.000 metros de altitude, é o ponto culminante, o ponto mais alto, né, do território brasileiro. Então, muito importante entendermos isso daí, porque a gente fala que nessa região predominam as depressões, mas entendo que nós temos alguns planaltos, e inclusive nós temos importantes planaltos, porque dentro da geografia são planaltos com altitudes expressivas, né, dentro da geografia e dentro do contexto, né, voltado ao território brasileiro. A gente sabe que no Brasil predominam os planaltos, mas dentro dessa região predominam as depressões. Inclusive é interessante, né, porque a maior parte dos planaltos que nós temos no nosso território brasileiro, nós vimos que se localizam-se lá no centro-sul. Porém, os pontos mais altos do nosso país não estão, né, ali no centro-sul. Nós vamos encontrar alguns pontos mais altos justamente nessa região que nós estamos estudando na aula de hoje. Continuando. Bom, vimos o relevo, consequentemente, nós veremos agora a hidrografia, né? Nós já estudamos sobre bacias hidrográficas, a gente, naquela ocasião, explicou para vocês aí que as bacias hidrográficas dos rios, né, se formam através de vertentes, as nascentes desses rios, normalmente, elas iniciam-se nas porções mais elevadas, para depois ir escoando, né, até formar os rios. Nós temos dois tipos principais de rios. Nós temos os rios de planaltos e nós temos os rios de planícies. No caso dessa região, nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, né, que é a bacia do Rio Amazonas, é o maior rio do mundo, e temos também, além, né, da maior bacia hidrográfica do planeta Terra, nós temos aí a bacia do Tocantins-Araguaia, que nós vimos aí, que é a maior bacia hidrográfica totalmente em território brasileiro, né? Nós já estudamos aí sobre essas bacias hidrográficas aí o ano passado, né? Nós estamos aqui, na verdade, recordando e focando no estudo da região da Amazônia, né? Esse rio Amazonas é interessante a gente observar que ele é o maior do mundo, tanto em extensão quanto em volume d'água, porém, né, ele é um rio que tem sua nascente lá no Peru. Na verdade, o rio Amazonas, nós chamamos ele de rio misto. Ele é um rio de origem nival e ele é um rio de origem pluvial. O que quer dizer isso? Ele se forma através da água da chuva, mas também se forma através do degelo. Então, essa palavra nival, ela refere-se, ela vem de gelo.
E a nascente desse rio, turma, é lá no Peru, lá na Cordilheira dos Andes. Então, quando vem o período de verão, a água ela é derretida, né, passa pelo processo de derretimento, aquilo ali contribui para que comece a dar existência a rios, né? E quando esses rios encontram-se em território brasileiro, no caso o Rio Negro e o Rio Solimões, é que nós temos o Rio Amazonas, né? E observem que além do Rio Amazonas, nós temos vários outros rios que são menores, chamados de afluentes e subafluentes. Daqui a pouco eu vou mostrar o mapa para vocês e ficar mais fácil para nós estarmos entendendo aí. Esse rio Amazonas, né, como eu disse para vocês, ele nasce através do derretimento de geleiras e ele é abastecido depois, né, pela água da chuva, por isso que ele é um rio misto, certo? Ele vai cortar né, toda essa região e vai desaguar lá na ilha de Marajó, lá no extremo norte do Brasil. E como eu disse, além desse rio, que é o principal, nós temos vários afluentes que percorrem áreas de relevo mais elevado, né, que são os planaltos. Porém, de maneira geral, o rio Amazonas ele é um rio de planície. Sendo um rio de planície, ele é naturalmente mais propício à navegação. Porém, ele também pode ser utilizado para a geração de energia elétrica, certo? Porém, nós vamos observar mais à frente que, apesar dele ter um grande potencial energético, né, ele é enorme, a partir da construção de barragens você pode gerar energia elétrica. É muito pouco utilizado, né, para essa segunda opção, que é a geração de energia elétrica, justamente porque nós estamos falando da região menos populosa, menos industrializada do Brasil, então não requer, né, a necessidade, não tem necessidade de estar produzindo, criando, construindo hidrelétricas, usinas hidrelétricas, para estar gerando energia nessa região aí, tá certo? Dentro desses afluentes aí, né, que são os rios menores, nós temos importantes rios, né, que são, como por exemplo, o Rio Madeira, o Rio Xingu e o Rio Tapajós, que são rios também de grande extensão, que junto com o rio principal, que é o Amazonas, formam uma bacia hidrográfica. Para quem não lembra, bacia hidrográfica é a junção de um rio principal e seus afluentes. Então, eu tenho um rio principal, como eu posso observar aqui o rio Amazonas, eu tenho aqui primeiro o Rio Negro e Rio Solimões, eu estou passando o mouse, turma. Rio Negro, observe que a nascente dele sai do território brasileiro, olha só, Rio Negro. Depois eu tenho, ó, vou voltar aqui, ó, Rio Solimões, tá certo? Se uniram, se encontraram. Aí eu tenho o rio Amazonas. E eu tenho vários outros rios menores que vão desaguando no rio Amazonas, como o rio Madeira, eu tenho o rio Xingu, né, eu tenho importantes rios, né, também, do ponto de vista local, eu tenho o rio Tapajós, são rios um pouco maiores, né, mas não chegam a ter a extensão do rio principal, que é o rio Amazonas. E eu tenho rios menores, né, que é esse rio Xingu, que é o rio Madeira, que são chamados de subafluentes, que vão desaguar nesses rios médios, que vão desaguar no rio maior, que é o rio Amazonas. O conjunto de um rio principal com seus afluentes e subafluentes, nós temos, consequentemente, uma bacia hidrográfica. E essa bacia hidrográfica que nós estamos nos referindo é a maior do planeta Terra. Estima-se que mais de 20% de toda a água do nosso planeta esteja contida dentro dessa bacia hidrográfica. Bom, o clima. Já estudamos também sobre o clima, né, do Brasil do ano passado. Interessante vocês já irem assimilando, porque o clima ele vai influenciar diretamente nas questões vegetais, né? Os vegetais eles se desenvolvem de acordo com o clima. Nós sabemos que a floresta amazônica, que também é a maior do mundo, é cortada pela linha do Equador. Então, as áreas do nosso planeta que estão próximas à linha do Equador, consequentemente, terão os climas mais quentes, né? Devido à incidência dos raios solares. Os raios solares, eles incidem, eles batem com maior intensidade. Porém, nessa região próxima à linha do Equador, como eu já disse, nós temos a floresta amazônica, a maior do mundo. Essa floresta é densa, tem muita densidade,
essa floresta, ela tem muita umidade. Então, você pega uma área úmida, com o sol batendo com mais intensidade, com mais força, naturalmente eu vou ter o que? Muita evapotranspiração. A floresta ela transpira. Isso contribui para que eu tenha um clima equatorial, porque está próximo da linha do Equador, úmido e também semiúmido. Os dois principais tipos climáticos dessa região é o equatorial úmido e o semiúmido. Claro que o equatorial úmido ele é predominante. E uma das principais características desse clima equatorial úmido é justamente o alto índice pluviométrico, ou seja, a grande quantidade de precipitação, a grande quantidade de chuva que ocorre durante o ano. É a região do Brasil que mais chove, podendo chegar até 3.000 milímetros de chuva ao ano. Se a gente compara essa região com a região Nordeste, que nós estudamos na última aula, para quem não recorda, a região Nordeste, o índice pluviométrico chega a até 600, 650, 700 milímetros de chuva por ano. Agora, olha só que diferença dessa região, galera. 3.000 milímetros de chuva ao ano. É o lugar que mais chove dentro do território brasileiro. As outras áreas, como eu disse, já tem o clima equatorial semiúmido e também tem o clima tropical. Faltou aqui, tá? O equatorial. Faz de conta que tem um L aí, turma. Não vou corrigir agora não, tá ok? Vamos lá, vamos continuar. Então, tenho o clima equatorial, úmido predominante, eu tenho o equatorial semiúmido e tenho também o clima tropical, que é o menos evidente dentro do território. De acordo com o clima, acabei de dizer para vocês, eu tenho os tipos de vegetação. Ou seja, os vegetais, eles nascem, se adaptam de acordo com as características climáticas. Dentro do território dessa região, eu tenho uma vegetação estratificada, ou seja, a Amazônia, a vegetação da Amazônia, ela é formada por 3 estratos. Eu tenho 3 tipos de vegetações no território da região da Amazônia. Eu tenho a mata de várzea, eu tenho a mata de igapó ou caiapó, e eu tenho a mata de terra firme ou caetê. Essas são as 3 matas, ou seja, as 3 tipos de vegetação que nós encontramos dentro desse território. Para ficar mais fácil para vocês não esquecerem para o dia da nossa provinha, eu coloquei as imagens. Essa mata de várzea, galera, aqui ela está no período de seca. Quando for o período chuvoso, vocês podem observar que o tronco das árvores estão todos cheios de lodo, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é muita umidade. Sabe por quê, galera? Porque justamente quando é o período chuvoso, essa água, essa área que nós estamos vendo aqui, ela vai ficar toda inundada. Então, essa é a característica da mata de várzea. Ela, durante o período chuvoso, ela fica totalmente alagada, fica totalmente debaixo d'água, mas no período de seca, a água seca nessas áreas aqui e fica naturalmente como nós estamos vendo na imagem. Ou seja, os vegetais desse extrato, dessa área da Amazônia, conseguem, ou gosta, né, vamos falar assim, a vegetação dessa área, ela adora tanto quando tem muita água, quanto não tem água. Essa é a mata de várzea, certo? Gravem aí. Mata de várzea, período chuvoso, ela fica cheinha, fica tudo inundado aqui. Período de seca, a água baixa, fica como nós estamos vendo na imagem. O outro tipo de vegetação que nós temos na Amazônia é a mata de igapó ou caiapó. Esse tipo de vegetação, se a gente for observar, é muito parecido com a imagem anterior. Porém, galera, essa água que vocês estão vendo aqui, ela não seca durante o ano. Então, a vegetação que está localizada nessa área, dentro da nossa Amazônia, é um tipo de vegetação que se adapta a essa água durante o ano todo. Então, a mata de igapó ou caiapó é aquela que fica inundada durante o ano todo. E tenho também a mata de terra firme ou caetê, que é a predominante, turma. Nós mais encontramos na Amazônia é esse tipo de vegetação aqui. Como o próprio nome já diz, mata de terra firme. Né? Então aqui não tem aquele processo de inundar e não inundar ou só ficar inundado durante o ano todo. Não.
aqui vai ficar como nós estamos vendo aqui na imagem, né? Olha só, sempre bem verde, as árvores muito grandes, justamente porque chove muito, então os vegetais eles se desenvolvem muito nesse ambiente. As copas muito largas, né? As folhas lá em cima muito largas. Essa aqui, a mata de terra firme ou caetê, é a predominante dessa região. O desmatamento, infelizmente, é um problema muito sério, né? Além do desmatamento, nós temos as queimadas. Nós vimos aí no início do ano aí, no início da pandemia aí, infelizmente, as queimadas na Amazônia, que virou uma repercussão internacional, né? Além da Amazônia, agora por último também o Pantanal, que eu comentei com vocês na ocasião que eu expliquei sobre o Centro-Sul. Essa região, galera, ela é a que menos sofre desmatamento no território brasileiro. Patrícia, mas como assim? Eu ouvi sempre falar na televisão sobre desmatamento na Amazônia. Ela é a que menos sofre. Claro que esses números aqui, esses 18%, eles vêm aumentando. Tá? Infelizmente, esses 18% do desmatamento da Amazônia, ele vem aumentando. Mas a sorte da nossa Amazônia é que ela está longe dos grandes centros urbanos. Ela está longe das principais capitais econômicas do Brasil, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Né? Ela está longe das áreas que têm um grande contingente de pessoas, um grande contingente populacional. Ela está longe das áreas onde eu tenho um grande número de indústrias. Então, isso contribui de maneira positiva para que ela seja a menos devastada. Mas se a gente for pegar a proporção, o tamanho dela e pegar os números, a gente observa que o desmatamento ele vem aumentando. E o que, que contribui para o desmatamento da Amazônia, galera? É a expansão da agropecuária, né? Então, a galera vai cortando a floresta para praticar agricultura, também para praticar a pecuária, e também para a exploração de madeira. É um outro sério problema dentro do território dessa região. Né? Nós temos, infelizmente, o corte de madeira ilegal, onde tem toda uma estrutura ilegal no meio da floresta, onde pegam as árvores ali, cortam as árvores ilegalmente e fazem todo o corte dessas árvores para poder comercializar essa madeira, tudo ilegalmente, infelizmente. Né? Então, é a região, uma das regiões que sofre menos desmatamento do nosso território, né? A que mais sofre, já sofreu modificação no nosso país é a Mata Atlântica, porque é a área de colonização mais antiga, e é justamente ela que está na área de maior concentração populacional do nosso país, maior concentração industrial, então, naturalmente, por isso que ela é mais devastada. E depois a segunda é o Cerrado, né, que inclusive é a vegetação de Campos Gerais. Porém, a Amazônia, ela necessita uma atenção, né, dos governantes, porque, infelizmente, o desmatamento dela vem aumentando e muito nos últimos anos. Dentro desse desmatamento tem um problema muito sério, turma, porque os solos da Amazônia, ao contrário de que muitas pessoas acham, ele não é fértil. Aí, professor, mas cai a árvore ali, as folhas da árvore caem no chão, não funciona como um adubo orgânico. O cocôzinho lá dos animais, né, quando cai no solo, só não serve como adubo orgânico. Tudo bem, pessoal. A floresta amazônica, ela consegue se autossustentar, mas o solo dela não é fértil. Chove muito na Amazônia. Então, acontece muita lavagem do solo. Isso altera a profundidade desse solo. Um solo, para que seja fértil, ele precisa ter profundidade. Então, por mais que eu tenha muito nutrientes naturais, que a própria floresta se trata-se, né, de gerar ela mesma, é uma região que chove muito. Então, isso gera o processo de lixiviação, que é a lavagem do solo. Então, isso contribui de maneira negativa, já que, através dessa questão que eu acabei de explicar para vocês, nós não teremos solos férteis dentro da Amazônia. Então, você pega uma área onde os solos não são férteis e se aumenta o desmatamento, pode gerar um problema muito sério dentro da Amazônia. Olha, o solo já não é fértil. Você te retira os vegetais, pode passar pelo processo de arenização, com o futuro processo de desertificação. Então, é por isso que você já pode ter ouvido que a Amazônia pode virar um deserto. Infelizmente, pode sim. Né? A Amazônia, gente, pessoal, ela é muito importante, não só para o Brasil, mas também como outros países. Ela é o principal responsável por
por regular os climas do nosso país. Na apostila de vocês tem, você sabia, sobre os rios voadores. E o que são esses rios voadores? É justamente essa quantidade excessiva de evaporação, né, onde formam as massas de ar. Essas massas de ar carregam com elas umidade e os ventos sopram essas massas de ar para outras localidades do território brasileiro, ocasionando chuva. Então, se eu continuo fazendo o desmatamento da Amazônia, eu vou desregular totalmente o clima, podendo fazer com que outras regiões do Brasil, principalmente do Brasil central, né, tenham climas cada vez mais quentes. Aspectos humanos e econômicos. Os aspectos humanos, turma, nós vamos nos referir às questões populacionais, ou seja, a população que habita essa região. Acho que todo mundo já sabe isso aí, né? O primeiro tópico que vem dizendo para nós aí, sem dúvida alguma, ela é a menos ocupada, né? A que menos tem pessoas dentro do território brasileiro. A maior parte da população, ela se concentra nos grandes centros urbanos, ou seja, nas capitais, por exemplo, a capital da Amazônia é Manaus. Então, realmente na capital dos estados é que eu vou conseguir encontrar a maior aglomeração urbana, né, a maior quantidade de pessoas. Então, acaba gerando alguns problemas, né, para essas cidades, problemas sociais, também problemas ambientais. Um dos principais povos nativos dessa região são justamente os indígenas. Estima-se que hoje na Amazônia tem aproximadamente 400 mil indígenas, né, tribos indígenas que ainda existem ali. Se a gente for levar em consideração, né, esses indígenas existiam no nosso país desde a Mata Atlântica, mas devido ao processo de colonização, eles foram sendo expulsos de suas terras e grande quantidade deles hoje, a maior quantidade dos indígenas hoje, eles habitam essa região justamente por estar mais longe, né, do homem, né, do homem que busca terras para praticar agricultura, para praticar pecuária, dentre outros. Porém, ainda existem conflitos. A gente observa que se a gente for fazer uma pesquisa, a região Centro-Sul é que mais vai ter o menor número de indígenas, justamente por quê? Justamente porque eles estão, essa área é a área mais ocupada por pessoas. Então, eles foram automaticamente sendo retirados do seu território, espontaneamente ou de maneira forçada, né? E se aglomeraram nessa região que nós estamos estudando hoje. Esses indígenas, pessoal, eles vivem simplesmente do extrativismo, né? Extrativismo esse que vai ser muito importante não só para os indígenas, mas para outras populações da Amazônia, como a população ribeirinha. E vem acontecendo um certo problema, né, com esses indígenas, que é o processo de aculturação. Várias tribos indígenas, elas estão tendo acesso a essa tecnologia que nós temos hoje no mundo, né, esse mundo globalizado. Isso vem modificando cada vez mais o quê? A cultura desses índios. Aqueles índios que nós conhecemos, né, desde quando nós estudamos, que ficam isolados no meio da floresta, né, que vivem da caça e da pesca, esse número de indígenas hoje no Brasil vem cada vez mais sendo reduzidos. Muitos indígenas hoje no Brasil, eles têm acesso à internet, eles têm acesso à televisão. Esse processo de ter acesso a esse mundo moderno e desenvolvido, principalmente no ramo da tecnologia, é o que contribui para que nós tenhamos esse processo de aculturação, ou seja, um índio usando celular não faz parte da cultura dele. Então, se mudou a cultura dele, nós temos esse processo chamado de aculturação. Aqui eu tenho um mapinha, né, que comprova o que eu disse anteriormente. A região que nós estamos estudando aí, a região da Amazônia, ela é a menos povoada do território. Ela é menos populosa e a menos povoada do território brasileiro. A gente observa que toda a área banhada pelo Oceano Atlântico do território do nosso país é, sem dúvida alguma, a mais populosa. Quanto mais longe da área litorânea, a gente consegue observar pelo mapinha aí que menor é a quantidade de pessoas. A economia,
Já disse até para vocês anteriormente, quando eu fui explicar sobre os indígenas, além dos indígenas, os indígenas eles vivem no extrativismo vegetal, muitas vezes é mais para subsistência, né? Claro que tem aqueles que retiram recursos através do extrativismo vegetal para sobrevivência voltado ao extrativismo comercial. Porém, ele é uma das principais fontes de renda dessa população, seja de indígenas, seja de populações locais, como a população ribeirinha, né? A população que habita essas áreas aí da Amazônia, né? O que mais extrai desse extrativismo vegetal é o látex, retirado da seringueira, a castanha do Pará, o açaí e também o guaraná, né? Esses produtos são retirados da floresta e são comercializados internamente e também até mesmo para o nosso Brasil inteiro, né? Esse açaí que você tanto gosta de consumir, ele pode muito bem ter vindo de onde? Lá da região da Amazônia, né? Esse extrativismo é muito interessante nós entendermos que ele é muitas vezes feito de maneira predatória, ou seja, esse é um sério problema, porque retira o que necessita e não tem um manejo para recomposição, né? E algumas áreas, é claro que é feito isso de maneira mais consciente, onde já busca mais um desenvolvimento sustentável, né? Esses recursos naturais, vegetais são extraídos, mas se preocupando diretamente com as questões ambientais, com a manutenção, né, dessa vegetação aí, do maior bioma do nosso país. Além do extrativismo vegetal, que é uma forte fonte econômica para essa região, eu tenho o extrativismo mineral. Dentro do extrativismo mineral, nós temos como principais recursos extraídos o minério de ferro, né, inclusive dentro dessa região onde tem as maiores reservas de minério de ferro do mundo. Eu tenho também o manganês, o cobre, o ouro, entre outros. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um mapinha de quantos recursos minerais nós temos dentro desse território. Então a gente vê, às vezes, alguém falar assim, lá de fora, outro presidente falar, eu vou pegar a Amazônia do Brasil. Se o Brasil não cuida, eu vou cuidar daquela Amazônia. Fica uma interrogação na cabeça de vocês aí. Será que governantes de outros países querem realmente ter acesso à nossa Amazônia para cuidar? Eles alegam que nós não cuidamos. Mas será que realmente eles querem cuidar da Amazônia? Olha a riqueza dessa floresta, galera. Além disso tudo, de extrativismo mineral, de extrativismo vegetal, nós podemos colocar também a grande biodiversidade que essa floresta tem. Muitos dizem que tem plantas ali, que são plantas medicinais, que podem ser utilizadas na cura de várias doenças. Será que essa galerinha lá de fora está de olho na nossa Amazônia simplesmente para cuidar da nossa floresta? Com esse monte de recurso natural que ela tem, esses recursos naturais dão o quê? Grana, dinheiro. Então fica aí uma questão para vocês pensarem, para vocês raciocinarem. Bom, esse extrativismo mineral ele é feito em duas áreas, né, dessa região, que é a Serra dos Carajás e o Vale do Rio Trombetas. Vou mostrar para vocês daqui a pouco no mapinha. E uma nova atividade que vem sendo realizada, uma atividade econômica que vem sendo utilizada dentro dessa região, é a celulose, né, que é feita através da madeira, mas porém através do uso sustentável, ou seja, corta-se a madeira para produzir o papel e o papelão, celulose, mas ali tem todo um manejo, né? Tem o reflorestamento e também o alumínio, no caso aqui a bauxita, né? A bauxita é um recurso mineral que ele é extraído e vai dar origem ao alumínio. Aqui eu tenho um mapinha que eu disse para vocês, né? As duas principais áreas aí de extração de recursos minerais. Eu disse as principais que nós vamos ver daqui a pouco, na próxima tela, que tem outras áreas que também se extraem outros recursos minerais. Os recursos minerais são espalhados por toda essa região, galera. Aqui eu tenho a Serra, né, dos Carajás, que está aqui embaixo, e aqui eu tenho, né, o Vale do Rio Trombetas, como nós já vimos, a Serra dos Carajás extrai-se principalmente minério de ferro, mas nós vimos que aqui tem manganês, tem outros recursos minerais, a bauxita agora que vem sendo extraído, a bauxita vai dar origem ao alumínio, né? Então, nós temos importantes jazidas minerais nessas duas áreas que são as principais. Porém, olha só, galera, olha só como eu tenho recursos minerais espalhados por todo o território. Isso para vocês que a Serra dos Carajás, né, o Vale do Rio Trombeta são as principais.
já tem recursos minerais espalhados por toda a Amazônia, turma. Olha só o alumínio, como tem bastante alumínio espalhado por toda a área. Eu tenho minério de ferro, eu já comentei, aqui o minério de ferro de Financiado dos Carajás, é predominante. Eu tenho estânio em várias áreas. Eu tenho manganês, né, também, principalmente aqui na Serra dos Carajás. O estânio tem bastante aqui na Vale do Rio do Grambetas. Ouro, olha só, galera, tem ouro espalhado por todo o território da Amazônia. Petróleo, olha só, é uma das áreas do Brasil que se extrai petróleo da área territorial. Consequentemente, se eu tenho petróleo, eu vou ter gás natural. Eu tenho diamante, galera, olha só, recurso existente em poucos países do mundo, olha só o tanto de áreas aqui que consigo extrair diamante, e tenho também o calcário, né? Então, a Amazônia, galera, é um mar de riqueza, né? Que eu digo mar extenso, né? Então, a Amazônia ela é muito extensa e é uma área muito rica em recursos naturais, seja do vegetais, seja minerais e também energéticas. Eu disse para vocês lá que o Rio Amazonas tem um grande potencial energético na produção de eletricidade. A agropecuária é uma outra atividade econômica muito importante dessa região, porém, ela é mais voltada para o consumo regional, do abastecimento industrial, ou seja, ela fica mais focada ali dentro mesmo, de maneira interna, não tem vínculo de estar movimentando as exportações, né? E dentro desse abastecimento regional e industrial, eu tenho a juta e a malva, né? Que é extraído lá em Belém, capital do Pará, Manaus, capital da Amazônia, são essas fibras aqui que são muito utilizadas nas indústrias têxteis, né? Dentre outros. A gente observa que é feito aqui, no caso, de maneira bem familiar, né? E muito importante como fonte de renda para a população, também para a população local e, é claro, para a região. Nesse abastecimento regional voltado para a agricultura, eu tenho os principais produtos ou cultivos, né, que abastecem esse mercado regional: a mandioca, o feijão, o arroz e o milho, né, que são plantados e consumidos internamente, ou seja, movimenta o comércio interno. E dentro da pecuária, predomina a extensiva, ou seja, gado é criado solto, não tem tanta tecnologia, né, o que mais predomina dentro dessa região. Porém, nos últimos anos, graças a incentivos governamentais, né, vem expandindo muito a pecuária intensiva, que é aquela que já tem mais tecnologia, utiliza as melhores terras, e essa a pecuária intensiva, né, dentro dessa região é mais ali ao sul, porém, se é intensiva, essa pecuária é mais voltada para o mercado externo, ou seja, já é carne bovina, principalmente carne bovina, né, voltada para a exportação. E é nessa região também que nós encontramos os maiores rebanhos de búfalos, né, na ilha de Marajó, né, que acaba movimentando também não só o leite, mas principalmente o leite, né, para fazer queijos, dentre outros aí, movimentando muito a economia local. As indústrias, dentro da questão econômica, nós temos a questão industrial. Você já deve ter visto, né, talvez na televisão de vocês, no rádio, às vezes até na caixinha de um celular que você compra, escrito assim: produzido na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, ela existe hoje, hoje não, já há algumas décadas, graças a incentivo governamental, ou seja, o governo criou projetos para que atraíssem indústrias para dentro dessa região, né? Manaus é a capital da Amazônia. E ali é uma área que produz principalmente muito eletroeletrônicos, né? Produtos mais leves, peças para automóveis, para motos, aparelhos celulares, computadores, televisões. É uma indústria voltada mais para a área de eletrônica. E é, sem dúvida alguma, a área mais industrializada de toda a região, nessa Zona Franca de Manaus. É, devido a essa questão industrial, a população que ali habita
ela sofre com muitos problemas sociais e também ambientais, porque vira um grande formigueiro humano. Pessoas de várias áreas dessa região migram para Manaus, né, para poder buscar novas, busca novas condições, melhores condições de vida, né? E é uma questão muito importante para essa região a necessidade de mais projetos governamentais para que possa estar atraindo cada vez mais indústrias, né? Nesse slide anterior aqui, pessoal, eu coloquei necessidade de desenvolvimento sustentável, mas ele já se encaixa nessa tela, tá lá. Conflitos e desafios no complexo da Amazônia. São vários os desafios, né? Promover o desenvolvimento dessa região preservando o meio ambiente, ou seja, desenvolvimento sustentável, praticar mais a silvicultura, né, do que o extrativismo predatório. A silvicultura ele preza, ele visa o reflorestamento, né, o manejo dessas florestas. Ele é totalmente sustentável. Um outro desafio é resolver os conflitos entre madeireiros e população local, porque esses madeireiros eles vão cortando áreas das florestas e fazendo com que as pessoas que habitam, sejam indígenas ou população local, né, sem ser indígenas, sejam expulsos de suas terras. Isso gera conflito, isso gera muita morte. A mídia não mostra tanta coisa assim, mas tem muita coisa que acontece. Esses conflitos matam muita pessoa dentro dessa região da Amazônia. As queimadas e desmatamentos é uma outra questão, né, muito importante que tem que ser resolvida dentro dessa região. Comentei com vocês mais no início. A violência contra os indígenas, seja para poder obter terras deles, ou seja pelo preconceito. Infelizmente, existe muito preconceito contra indígenas ainda. É um outro problema, né, um outro desafio, né, para esse complexo aí. E são desafios estes que tem que ter uma maior visibilidade do governo. Como eu disse para vocês, a gente não vê muita coisa, a gente só vê relatos sobre a Amazônia quando, por exemplo, acontece uma queimada, quando acontece um desastre. Nós estamos vendo agora lá no Amapá, não sei se vocês acompanharam essa semana, ficou sem energia elétrica, porque pegou fogo lá, né, em vários reatores lá de geração de energia elétrica. A gente só vê, a mídia só anuncia alguma coisa sobre essa região desde muito tempo, só quando acontece algo negativo, né? Vocês podem perceber que a gente não ouve falar muita coisa sobre essa região, sobre a população dessa região. É uma região que parece que realmente fica isolada do restante do território brasileiro. Por mais que tudo seja focado na região Centro-Sul, a gente sempre vê ou fala alguma coisa sobre o Nordeste. A Amazônia é bem diferente nesse sentido, né? A gente fala muita pouca coisa sobre a região da Amazônia. Espero que tenham entendido, turma, né? A região que às vezes a gente fala muito sobre ela em outras matérias de anos anteriores, como o ano passado. Espero que tenha entendido aí. Qualquer dúvida pode estar me chamando no particular. E um ótimo final de semana para todos vocês. Fui, turma.